Fala galera, beleza? Léo Azevedo aqui do canal Papo de Vascaíno. Passando aqui para deixar informações importantes para vocês sobre o Vasco da Gama. E hoje o assunto é Álvaro Pacheco. Segundo informações, novo técnico do Vasco já aí negociado e faltando apenas as tratativas de contrato, beleza? Álvaro Pacheco fez sua última partida ontem pelo Vitória de Guimarães e possivelmente embarcará rumo ao Rio de Janeiro ainda essa semana. Então, nos próximos dias aí, a gente terá um anúncio oficial, mas todas as fontes de mídia e tudo aí já estão noticiando o Álvaro Pacheco como reforço, como pré-técnico do Vasco. A gente está 2 semanas sem técnico, o Rafael Paiva tentando fazer o trabalho, e agora a gente vai entender um pouco aqui quem é Álvaro Pacheco, né? Da onde ele veio, o que ele fez, quais são os resultados dele, qual o estilo de jogo que ele gosta, tentar tirar tudo aqui para você aqui, tentar detalhar de maneira efetiva para que você, torcedor vascaíno, saiba quem é o nosso técnico ou o nosso próximo técnico, possivelmente aí nos próximos dias. Então, para você que está chegando agora, como eu disse, meu nome é Léo Azevedo, sou aqui o criador desse canal, que não é um canal meu, é um canal nosso, e eu te peço para que você que esteja chegando aqui agora, se você estiver gostando do nosso conteúdo, que você se inscreva no nosso canal aqui. Eu sei que às vezes fica maçante isso, mas nós temos que pedir para que nós cresçamos o canal e o YouTube também ofereça os nossos vídeos e o nosso conteúdo para pessoas que curtem esse tipo de conteúdo relacionado a futebol e principalmente para os vascaínos. Então, se você não é inscrito ainda, se inscreva, ative os sininhos das notificações, deixe seu like, deixe seu comentário nos vídeos, porque ele é muito importante para nós. Então, a gente vai falar um pouco sobre o técnico e queria muito ouvir aqui sua opinião, o que vocês acham sobre isso, se esse técnico vai conseguir dar jeito no Vasco, se ele vai conseguir armar o Vasco de um jeito que consiga jogar para frente, sem medo de evoluir e sem medo ali também de ficar com o meio campo espaçado. Vamos ver se ele vai conseguir fazer isso, qual o tipo de formação que ele utiliza. Então, para você que está chegando aqui, foi o que eu disse, né? Seja muito bem-vindo. Usufrua desse canal, esse canal é seu, não é meu, não é do YouTube. Esse canal é um canal para você se sentir em casa. Então, sinta-se à vontade, aproveite aí esse momento para poder entender quem é Álvaro Pacheco, beleza? Vamos lá, então. Álvaro Pacheco, de 52 anos de idade, português de origem, ele está aí, né, chegando ao Vasco da Gama. Ele tem um histórico aí de ter jogado, né, como jogador, ele jogou basicamente em Portugal, nos times todos de Portugal, de menos relevância, né, 3, 4 times aí de menos relevância, e atualmente ele treina o Vitória de Guimarães. Como jogador, ele jogou no ataque, né, e só jogou em clubes pouco populares, como eu disse. Aposentou em 2008 e desde então começou a dar seus primeiros passos como treinador. Ele treinou alguns times aí, como o Panafiel, o Meirense, né, Boa Vista e Giovana, até assumir o comando profissional do FAF em 2018. Aí ele conseguiu a certidão FIFA dele e comandou um clube profissional. A partir daí ele começou a ter sua carreira no Vizela, também de Portugal, no Estoril, e em outubro de 2023, no ano passado, lá no final do ano, ele assume o Vitória de Guimarães e tem contrato, né? No caso, teria contrato até junho de 2025. No Vitória, ele utiliza sempre o esquema 3-5-2, mas ele é um cara que gosta de variar o esquema dentro do jogo, né? Um estilo Abel Ferreira, que tá com um time com 3-5-2, daqui a pouco faz um 4-3-3, ou faz um 5-3-2. Ele consegue fazer isso bem dentro da própria partida. Então, assim, o problema é se os jogadores, né, do Vasco vão entender isso. Jogadores mais elevados como o Payet, até Verratti, eles conseguem compreender esse tipo de coisa, mas se ele conseguir tirar isso aí dos jogadores do Vasco, vai ser muito importante para a gente, a variação tática que o Vasco hoje não tem. Se você percebeu o Vasco hoje, o Vasco joga com a mesma formação há algum tempo, mas sem aproximação. O time está muito espaçado, os jogadores longe um do outro. Eu falei no vídeo anterior do pós-jogo contra o Vitória que o primeiro tempo do Vasco foi para ser esquecido. No segundo tempo, depois que o Vasco fez o resultado, sentou no resultado e recuou o time, coisa que não se deve fazer, mas pelas características aqui de Álvaro Pacheco, ele joga para frente, ele gosta de jogar
bem para frente ali e com um sistema de 3-5-2. O que seria um sistema de 3-5-2? Três zagueiros e um meio-campo mais povoado, né? Os laterais saem ali para fazer um losango no meio-campo e aqui mais três aqui, né? Os volantes e o meia junto e dois atacantes. Então, ou seja, quando ataca, provavelmente ele vai atacar com três atacantes ali ou jogando para que possa recompor aquela parte ali. E quando defende, ele vai defender com dois atacantes ali, controlando a subida dos pontas, e o meio-campo estando bem preenchido, essa jogada não vai acontecer tanto pelo meio, vai forçar as pontas, aonde a gente vai ter ali mais saída, acredito eu. Quem vai se prevalecer muito disso, talvez seja o Piton e o Payet, que eles têm uma transição boa relacionada a isso, e eu espero que isso aconteça para que o Verratti não morra de fome. Hoje, Payet jogou e os lances aí a gente já sabe, né? Escanteio batido e gol do Verratti. Então, o Álvaro tem esse estilo de jogo, ele gosta de um jogo bem ofensivo, mas também ele varia muito o jogo dele dentro da partida para o 4-3-3, né? Deu ruim, não é o que ele queria, ele vai colocar o 4-3-3. O time que ele atualmente estava comandando até sábado, né, que é o Vitória de Guimarães, está em quinto colocado na Liga de Portugal com 60 pontos. Tá? Ele tá ali 6 a menos que o Porto, que está em quarto. Então, ou seja, ele está brigando com os grandes ali da Europa, né, para a Europa League, e o seu time está no primeiro pelotão ali, né, junto com Braga, Sport, Porto e Benfica no campeonato português. Os números de Álvaro Guimarães pelo Vitória, Álvaro Pacheco, perdão, pelo Vitória, são números expressivos, levando em consideração que em outubro ele estava ali assumindo o time, e hoje a gente está aí, na verdade, no quinto mês do ano. Então, se a gente for parar para pensar, outubro, novembro, dezembro, né? E aí mais 5 meses, ele está 7 meses no comando, na verdade, do Vitória de Guimarães, e os números são o seguinte, ele tem 60% de aproveitamento, são 33 jogos, 18 vitórias, 6 empates e 9 derrotas, com média de 1,63 gols, quase 2 gols por partida, marcado por jogo, mas também sofre aí um gol por partida, basicamente, segundo esses dados, né, do Transfer Market. Com essa campanha, né, o treinador foi visto pela Europa e até a Gazeta dello Sport da Itália tirou ali elogios a ele, né, teceu elogios a ele, e ele ganhou grande destaque na Europa. Então, ou seja, a importância desse cara não está indo agora para a Europa e vindo para o Vasco, foi porque ele comprou a ideia do clube e ele gostou muito do projeto. Então, a gente tem boas relações com os portugueses, de maneira geral, devido, né, à Cruz de Malta, devido ao Almirante, devido a toda a história vascaína. Então, ele com certeza entendeu a história e optou por vir para o Vasco também, sem dúvida nenhuma, também aí a questão financeira deve ter pesado, e a janela, né, da Europa abre agora daqui a uma semana e meia, eu acho, e aí, como a temporada acaba, talvez ele conseguisse alguma coisa na Europa, mas o Vasco conseguiu convencê-lo a vir para o Vasco, né, então, assim, ele vai estar chegando nesses próximos dias, e sendo anunciado oficialmente, se Deus quiser, até o final da semana para o clássico contra o Flamengo. Deixa eu ver se o clássico é primeiro. Deixa eu ver aqui, próximos jogos do Vasco. Se o clássico é primeiro ou se é o Palmeiras, que eu não estou lembrando. Só um minutinho. Próximos jogos. Então, o próximo jogo é sábado, né? Às 9 horas da noite, às 21 horas, Vasco e Flamengo, realmente. Depois a gente pega aí na Copa do Brasil, no meio de semana, o jogo de volta contra o Fortaleza, e depois a gente encara o Palmeiras no dia 26. Então aí o jogo já difícil contra o Flamengo na semana seguinte. Seria importante já o Álvaro estar habilitado no Vasco, se ele pudesse chegar até amanhã aí, já seria muito importante para a gente nesse sentido, beleza? Como a gente sabe, não tem nada assinado ainda relacionado a isso, mas a gente sabe que tem troca de documentações. Como eu disse, o Vene Casagrande veio noticiar aí que o Vasco está com as tratativas muito avançadas para fechar com ele, e aí deve estar esperando só o contrato, que já deve estar, na verdade, né? Segundo informações do espião vascaíno, se eu não me engano, o Vasco estava desde segunda-feira passada com um contrato assinado ou um pré-contrato assinado com um treinador. Se for isso, acredito que o Álvaro Pacheco, se for esse contrato aí, vai chegar amanhã ou depois ao Rio para poder assinar esse pré-contrato ou assinar esse contrato e já assumir o clube ali
porque o Rafael Paiva brilhantemente aí, né, conseguiu levar o Vasco aí nesses resultados importantes nesses dias que ele ficou. Assumiu a bronca, foi lá, colocou quem ele achava que ele deveria colocar, apesar de eu não concordar com algumas substituições, como hoje a entrada do Praxedes, que por sinal não comprometeu, mas eu não acho muito legal, tendo Estrela e tendo o JP Galvão. Eu acho que é hora da gente colocar a base para poder mesclar com a experiência do Payet, com a experiência talvez aí dos outros meio-campos, para poder essa molecada voar abaixo e poder evoluir, né? Assim como o Flamengo está fazendo, o Botafogo está fazendo, o Fluminense faz demais isso. Acho que é hora de um técnico chegar com experiência para fazer isso. Esperamos que seja mais um português que faça sucesso aqui no Brasil e principalmente no Vasco da Gama, porque a gente precisa de mais. Então, os números estão aí. Esse é Álvaro Pacheco, novo treinador do Vasco, 52 anos de idade, chegando possivelmente nesta semana ao clube de regatas e sendo anunciado. O nome dele poderia ser anunciado após o jogo do Vitória, mas eu acho que o Vasco segurou para apresentá-lo ou divulgar essa informação amanhã ou mais tardar na terça aí, se assim Deus nos permitir. Então, se a gente tiver mais alguma atualização sobre isso, a gente volta aqui, conta para vocês e a gente debate. Então, saudações vascaínas. Não se esqueça, deixe seu like, compartilhe com um vascaíno pelo menos, para a gente chegar em 500 inscritos. A gente precisa demais de chegar às marcas e alcançar as marcas. Hoje nós somos 122. E eu creio que de pouquinho em pouquinho a gente vai ganhar nosso lugar aqui e vai fazer, sim, um cenário maneiro para vocês, trazer transmissões legais. Sem dúvida nenhuma, a gente vai estar aqui discutindo e falando muito sobre Vasco da Gama, sempre com informação verdadeira, sem mentiras, e trazendo para você o mais fiel possível daquilo que especulam-se ou que noticiam no Vasco da Gama, beleza? Fiquem todos com Deus, tenham uma boa noite, saudações vascaínas, Léo Azevedo aqui, e até a próxima, se Deus quiser.